Boa noite, ótimo dia e excelente tarde. Independente do horário que você chegar, você é muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui comigo. Estava com saudade de dividir essa telinha, de conversar um pouco. Primeiro encontro do Instituto Vencer Diversidade aqui, dia 18 de janeiro do ano de 2022, lua cheia. O que você tem planejado, programado para essa lua cheia? Vamos aqui. Janeiro Branco, a campanha, né? Estamos fomentando o Janeiro Branco, que fala sobre... Boa noite, Cíntia. Boa noite, Alessandra. Tudo bom com você? Eu tô bem, a conexão caiu aqui e aí eu tive que desligar tudo e voltar com tudo de novo. Faz parte, essas coisas fazem parte. Fazem parte, fazem parte. Ainda bem que todos aqui já sabem, já entendem, já está adaptado, Já acostumado, passaram por isso? não é? Com toda certeza. O Yuri também está voltando aqui. Eu peço desculpa a vocês que estavam na live e que de repente a conexão travou. Olá, Agora Yuri. sim, gente. Agora sim, né? Faz parte. Tra... Aline, eu até abri o ao vivo aqui do meu Instagram, pedi o pessoal para ter um pouquinho de paciência, porque isso super faz parte, acontece, mas já falei com o pessoal para voltar aqui para a gente bater papo junto, tá? Isso mesmo. Uma boa qualidade mental entende e acha graça desses imprevistos, né? Outro dia eu li assim uma frase: quem não ri de si mesmo está perdendo tempo. Quem nunca parou e começou a rir de si mesmo, né? Contando com aquela coisa, os bastidores, o que acontece nos bastidores. Exato. Então, oficialmente, quero agradecer a presença da Cíntia Hoffmann. Nossa, porque você não teve aula com ela não, né, Yuri? Eu tive o privilégio de ter, na verdade, só duas aulas com a Cíntia, porque a matéria que ela lecionou na nossa pós, eu fui dispensado, porque eu já tinha feito em outra pós. E a matéria dela eu não queria. Na verdade, quando eu tive as duas aulas dela e eu fui dispensado, foi a matéria assim que eu mais me senti triste de ter sido dispensado, porque as duas aulas que eu vi dela foram excelentes. Mas, né, então faz parte, né? Aí agora eu tô tendo a oportunidade de reencontrá-la. Né? Olha que legal. E como que é Isso, legal, assim, porque essa rede, como você disse, né, anteriormente, como que a gente aprende tanto com as pessoas que passam pela nossa trajetória. Algumas a gente tem a oportunidade de estreitar um pouco mais os relacionamentos, outras pessoas passam e se vão, mas o tanto de relacionamento que eu tenho com o pessoal, né, com o ex-aluno, que hoje, na verdade, é colega de profissão, sempre foi colega de profissão, sempre foi essa troca enriquecedora. E como eu tive a oportunidade de conhecer pessoas sensacionais. Então, eu tenho muita gratidão por todo esse meu trajeto e por todo mundo, né, que passou por esse caminho. Show, é legal eu isso mesmo. fico, eu fico muito feliz, eu fico muito feliz porque, e é uma das coisas que eu venho aprendendo ao longo da vida, que por onde a gente passa, a gente deve manter sempre as portas abertas e deixar um pouquinho nosso com aquela pessoa que a gente conviveu e levar um pouquinho daquela pessoa para a nossa vida. Porque assim a gente vai aprendendo e vai ampliando e cocriando cada dia mais, né? Ótima noite, minha tia aqui, Edna, que está aqui nos prestigiando. Quero desejar ótima noite, ótimo dia, ótima tarde, assim que eu acolho as pessoas que, independente do horário que elas chegarem, elas são muito bem-vindas. Então, vamos lá. Eu, carinhosamente,
Estou voltando às telinhas com um novo programa do Instituto, que é a Roda de Conversa. E conversar é algo que eu adoro. Eu gosto muito de fazer trocas, eu gosto muito de conversar e eu aprendo muito. E é com muito prazer que eu convidei a Cíntia e o Yuri, que são duas pessoas distintas, com características diferentes, com histórias diferentes, para a gente falar sobre esse tema, para fomentar essa campanha do Janeiro Branco, né? Que fala sobre a saúde mental e a felicidade. E por que no janeiro? Mas o janeiro é uma campanha, uma brasileira, né? Que ela foi inaugurada aí em 2014, e foi escolhido o mês de janeiro porque é aquele mês onde as pessoas fazem várias promessas, né? Refazem as agendas, fazem vários compromissos. E eu trouxe a felicidade porque muitas das vezes as pessoas falam assim, eu vou ser feliz quando eu emagrecer, eu vou ser feliz quando eu ganhar na loteria, quando eu casar, quando eu trocar de carro. E aí? E outra coisa, em contrapartida, saúde mental não quer dizer ausência de doença, né? Porque muitas pessoas confundem isso. Não, eu não vou em psicólogo, eu não vou procurar médico porque eu não sou doido. Eu não estou doente, eu não preciso disso. A Cíntia está aqui para falar se eu estou falando coisas do além ou se faz mais sentido, né? Então, é nesse propósito, é uma roda de conversa, porque eu quero a interação de todos vocês aqui para a gente estar conversando. Eu quero que a Cíntia se apresente, depois o Yuri se apresente, quem vocês são, mas o que vocês fazem e o que vocês pensam dessa campanha. Yuri, eu vou deixar a Cíntia começar, pode ser? Com certeza. Então, tá bom. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa roda de conversas, compartilhando essas experiências que a gente tem. E acho que a gente cresce com isso, né? Com as nossas trocas realmente e aprendendo, estando disposto a escutar o outro. Meu nome é Cíntia Hoffmann, como a Ale bem falou. Eu sou psicóloga, sou professora universitária e hoje eu atuo também com psicologia clínica. Durante muito tempo atuei com psicologia organizacional também, mas eu estou cada vez mais para psicologia clínica. Mas eu acho que tudo isso tem um porquê, que é das pessoas, que é cuidar da saúde das pessoas, independente onde a gente estiver ali, mas essa é a pauta que eu me proponho a levar. E vocês que tiveram oportunidade de estar comigo, né, na minha sala de aula, talvez, não sei se vocês se lembram, mas isso sempre esteve também presente nas minhas falas, essa importância, esse cuidado com as pessoas. Porque organizações existem, mas elas existem porque as pessoas estão lá fazendo. As nossas amizades, as nossas interações sociais, elas são significativas porque tem pessoas ali, né? Não é sobre eu, não é sobre o meu umbigo. Então, são sobre essas trocas sempre. E a saúde mental, a saúde emocional, o tanto que a gente percebe, e não sou eu que estou falando, são pesquisas que vêm mostrando isso, que é tão significativo a gente cuidar dentro das organizações e fora das organizações, obviamente, também. Mas onde quer que a gente esteja, esse contexto, ele precisa ser priorizado. Porque se a gente não estiver bem mentalmente, as outras coisas não vêm. Como que eu vou entregar produtividade se eu não estou bem comigo mesma, mentalmente? As coisas parecem que elas ficam atravancadas ali, né? Então, é um pilar que a gente está falando muito importante. Assim como a saúde física é fundamental, obviamente, mas quando a gente tem uma perna quebrada, o que a gente faz? A gente procura um médico imediatamente, a gente nem fala, nem questiona, não é? Mas não é assim com as nossas questões mentais. Então, eu não sei se eu milito, né? Mas essa é uma pauta mesmo muito frequente. E, enfim, um prazer estar aqui com vocês falando sobre isso mesmo, viu?
Muito bom. E a Cíntia, ela não está aqui em Belo Horizonte. Eu e o Yuri estamos aqui em Belo Horizonte. Onde você está, Cíntia? Eu estou em Uberaba no momento, mas com essas coisas digitais, eu estou em qualquer parte do mundo também, né? Brincadeiras à parte, mas eu estou aqui em Uberaba hoje. Muito bom, muito bom. E você, Yuri? Quem é o Yuri Tongo? Ale, fazer parte dos projetos que você conduz é sempre uma honra para mim, porque você é uma das minhas colegas da psicologia positiva que deu uma continuidade nos nossos projetos de uma maneira inspiradora, tá? Eu não me canso de te falar isso, eu acho sensacional. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Estou muito feliz de estar aqui com a Cíntia. Como eu havia comentado, eu tive 2 aulas com ela e 2 aulas foram suficientes para você me marcar positivamente. Então é bem legal esse encontro. Eu me sinto muito feliz de estar aqui. Eu sou Yuri Tongo, eu sou mercadólogo, trabalho na área comercial há mais de quase 20 anos, né? A gente acaba contando a idade aqui. E eu sou uma pessoa que eu acredito que a minha vida ela foi profundamente transformada pela educação, né? Eu tive um contexto de vida totalmente transformado pelos estudos, pela busca do conhecimento, e eu tive grandes pessoas ao longo da minha trajetória pessoal e profissional que pegaram na minha mão, que me ajudaram, que me ensinaram, que me apoiaram a não desistir, e eu reencontrei na especialização em psicologia positiva um propósito da minha vida que é fazer o que fizeram por mim por outras pessoas. Então eu acredito nesse formato de transformar por meio da educação a vida de outras pessoas, tá? Eu trabalho nessa área hoje voltada para treinamento e desenvolvimento de pessoas. Estou inserido nesse contexto empresarial comercial, mas em paralelo tenho essas atividades de educação positiva. Fiz uma especialização junto com a Alessandra em psicologia positiva e desenvolvimento humano, que foi quando eu conheci a Cíntia, e posteriormente outra especialização em diversidade, cultura e etnicidade, concluída no ano passado, buscando aí conseguir permear a educação positiva por todas as pessoas, de maneira inclusiva, de maneira participativa, e aqui estou para bater papo com vocês nos próximos minutos. Muito bom. Então, o que a gente pode perceber que a Cíntia, tanto na parte clínica, né, que ela gosta, que ela vem atuando cada vez mais, o Yuri na parte organizacional, que ele também atua, todos, todos dois, eu também atuante como o cuidado no desenvolvimento das pessoas, tudo envolve o quê? Pessoas. As organizações, elas são compostas por pessoas. A educação, ela é fomentada por pessoas. E essas pessoas, qual é a qualidade da saúde dessas pessoas, né? Então, essa campanha, eu acho ela sensacional, como várias outras que a gente tem, né, nos meses, e cada dia que passa, são grandes movimentos, são militâncias do bem para chamar a atenção, né? Que as pessoas é importante, é o maior investimento que a gente tem, a maior riqueza que a gente tem é o quê? A nossa própria vida. Porque se eu não estou bem comigo, eu não estou bem com o outro, eu não estou bem na organização. Eu não vou conseguir entender que o Yuri está ali me dando as mãos para me ajudar a evoluir. Eu não vou entender que eu vou marcar uma consulta com a Cíntia, vou falar, e vou falar assim, o trabalho da Cíntia não valeu a pena. Por quê? Não é o outro, parte da gente, parte do eu, né, do núcleo. Então, Cíntia, eu quero perguntar para você, quais são os principais ou os primeiros sintomas que você percebe dos seus pacientes quando eles chegam ao seu consultório, quando eles chegam para falar alguma coisa
sobre que a percepção que eles não estão indo bem, né? Porque a pessoa aceitar que ela não está bem, que ela precisa de ajuda, já é um passo muito grande. Como você vê isso? E você até falou no começo, Alessandra, que há muito estereótipos assim negativos, né, sobre as nossas questões mentais. Então, até nas organizações, muitas vezes era comum, antigamente, espero que isso não aconteça mais, das pessoas falarem assim, olha, os seus problemas não me interessam. Daqui para dentro da organização, é você trabalhador, né? Então, você com os seus problemas, fica daqui para fora. Então, era muito comum pensar dessa forma, mas mostra um lugar de que a saúde mental, ela é periférica, ela não é importante, ela não precisa ser conversada. E há muito preconceito ainda hoje, por nosso resquício, né, social, enfim, sobre isso. Então, a gente falar que está com depressão, que está com ansiedade, que tem um transtorno de qualquer ordem, é como se a gente tivesse que ficar realmente apartado da sociedade. É coisa vexatória, é coisa muitas vezes vinculada a mimimi, a falta de vontade, a não crer em Deus, né? E sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Então a gente precisa realmente dar luz, né? Colocar o holofote sobre isso. Eu acho que a pandemia, de certa forma, trouxe essa discussão mais para o nosso dia a dia, porque os números, né, aumentaram muito de pessoas com depressão, de ansiedade, por conta desse isolamento social também que, né, vivenciamos até hoje, de certa forma. Mas, enfim, as pessoas que procuram realmente, às vezes, né, um serviço de psicologia, já estão naquele momento, assim, desesperadas. Como eu dei aquele exemplo da perna quebrada, a perna quebrada, se você tem uma questão física, você corre no médico. Mas se você começa a perceber algum desajuste emocional, você não corre para um psiquiatra, você não corre para um psicólogo, né? A não ser que já tenha ali uma experiência, um suporte diferenciado nessa área. Mas o que eu percebo, então, né, da minha prática, é que as pessoas chegam, e aí denotam mesmo essa questão dessa ausência mental, de saúde mental, uma depressão, uma ansiedade, o burnout, alguns transtornos, né, algumas dificuldades no relacionamento. Esses seriam alguns quadros maiores que seria mais fácil da gente associar com a questão da felicidade. Uma pessoa com depressão, ela não está feliz, né? Está faltando realmente para ela isso. E aí ela não está com saúde mental. É muito fácil da gente associar. Agora, se a gente pegar dia a dia hábitos, pequenos hábitos que as pessoas têm, talvez seja mais difícil. E muitos desses hábitos, às vezes, são reforçados pela sociedade. Vou dar um exemplo para vocês de uma frase que é muito veiculada aí. Você abre o Instagram e tal, até que eu não tenho visto ela ultimamente não, mas em certo período aí a gente encontrava com ela sempre. Trabalhe enquanto os outros dormem. Não é? Já escutaram essa frase? Sim, sim. Gente, isso é negligenciar uma coisa fundamental para o seu bem-estar, que é o seu sono. Todos nós precisamos de sono reparador. Precisamos dessa qualidade para a gente ter nossa saúde. Ou seja, se eu estou negligenciando o meu sono, como que eu posso falar de uma saúde mental? Eu posso estar cansada, exausta, estressada. Não nesse momento, mas, né, vindo com o passar do tempo por conta dessa privação do sono. Então, são hábitos que a gente pode perceber que são destrutivos. Tempo demais nas redes sociais, né? A gente às vezes tende a comparar com a vida do outro, com a vida do influencer, né? Que acorda na segunda-feira de manhã e fala que vai fazer uma drenagem linfática e de lá vai fazer compras e vai almoçar no... Oh, gente, isso é uma vida irreal para a maioria das pessoas. E não adianta a gente se comparar com o outro. O que eu quero chamar a atenção são diversos hábitos
mas que são hábitos realmente destrutivos e que se a gente tiver eles na nossa vida com frequência, a gente está indo para um caminho oposto da nossa saúde mental, que a gente pode colher frutos danosos daqui a pouco tempo, né? Então esses hábitos, eles precisam ser cuidados, né? Observados, o que realmente faz bem para mim. E aí a saúde mental está relacionada a isso, o que eu priorizo, o que eu valorizo, o que é importante para mim. Eu sei me posicionar, eu sei, né, os meus valores ali estão sendo atendidos. Então, acho que é muito nesse caminho também, que é como você disse, não é só a ausência de doenças, não é porque eu não estou com depressão, não tenho ansiedade ou está controlada, que eu não tenho, que minha saúde mental está boa. Não é isso, é além, né? Então, essa felicidade a gente pode buscar em várias circunstâncias do nosso dia a dia e não em alcançar metas, né? Check, né? Casei, check, sou feliz. Comprei um carro novo, check. Não é isso, não é isso. Muito bom. E Yuri, você, como você lida, como você percebe, você que atua como um gestor amplo e tem uma longa experiência na sua empresa, no comercial, aonde a cobrança, né, o imediatismo é muito grande, a pressão é muito grande, a exigência é muito grande. Como você lida e percebe os funcionários, as pessoas que compõem, até mesmo em qualquer nível hierárquico, né? Porque não quer dizer que uma pessoa que tem um cargo X, a saúde mental dela está bem melhor do que um estagiário, que o menor aprendiz que está iniciando a vida na profissional. Como você vê isso? Eu vou pegar um gancho da fala da Cíntia, quando ela diz sobre a frase que está ainda muito presente, Cíntia, trabalhe enquanto os outros dormem. Não só essa, tá? Mas várias palavras, várias frases de um contexto, quando eu comecei a trabalhar com treinamento e desenvolvimento há mais de 10 anos atrás, ainda hoje são faladas, tá? Palavras que eu concordo que também já caíram completamente em desuso, não só a palavra, mas o significado delas, como palavras, pessoas que se consideram workaholics, por exemplo, né? E isso era muito bem visto. Nossa, a pessoa é excelente, ela trabalha 24 horas por dia. E aí eu queria fazer Dorme essa com o celular na mão, né? Eu queria fazer essa convergência com a fala da Cíntia, porque ainda muitas pessoas abraçam esse tipo de comportamento no trabalho, e eu falo de uma maneira geral, mercado em geral, né? Não falo só falo por vieses em vários aspectos. Eu, por exemplo, tomei algumas ações para minha vida que me fazem ter um contato maior com experiências que me trazem uma paz interior melhor, uma reconexão, né? Eu li um livro recente, indico aos colegas que estão aqui nos assistindo, do Osho. Não sei se vocês já ouviram falar do Osho, né? Ele fala sobre a cura, né? O poder da cura. E grande parte dessa cura que ele traz nesse livro está relacionada ao silêncio. Mais uma vez, fazendo uma convergência à fala da Cíntia, as pessoas elas estão intensamente conectadas, intensamente ainda defendendo ficar nos 220 volts, quando na verdade é possível encontrar momentos de bem-estar, de você conseguir se restaurar em meio ao silêncio. E é uma grande dificuldade que as pessoas hoje têm, né? De encontrar um tempo para ficarem em silêncio, para meditarem, para se restaurarem. Então, quando você me pergunta o que pode ser feito, né, em relação à saúde mental num movimento que a gente... E aí, a Cíntia comentou sobre aspectos da pandemia. A pandemia também trouxe uma pressão muito grande nas organizações, né? As empresas fizeram um achatamento da quantidade de colaboradores, e as pessoas que permaneceram, elas tiveram uma sobrecarga, muitas vezes, maior de trabalho. Mas as pessoas também, aí eu me incluo, alguns momentos
consigo equilibrar de uma maneira mais saudável, outros momentos não. Sou uma pessoa extremamente adepta das terapias, eu faço terapia, falo que não abandono por nada. Eu acho que a gente tem que ter uma continuidade de terapia, são vários pilares da nossa vida, não é só trabalho, é relacionamento, né, e esses pilares eles requerem uma atenção especial. Então, eu acho que um grande ponto, Ale, é você entender até quais limites você decide propor para a sua vida. Né? Eu tenho uma jornada de trabalho. Eu preciso aprender a ser eficiente dentro das horas que eu me disponho a estar trabalhando. Aí, Cíntia, eu gostei muito das coisas que você disse, porque fazem todo sentido com a pergunta que a Lê acabou de trazer para a gente. Né? Quando a gente fala, por exemplo, das redes sociais, se eu olho para a rede social das pessoas, as pessoas estão todas bem, felizes, ricas, né, bem posicionadas, todo mundo tá assim. Eu tenho inclusive uma frase no meu Instagram, depois quem tiver a curiosidade de ver, quando entra no meu Instagram, eu já coloco no meu Instagram assim, essa aqui não é a minha vida real, é o meu Instagram. Que é justamente porque não é a minha vida real. Né? E aí a gente realiza essa sequência de projeções que um dos colegas, inclusive, colocou aqui na live, que gera uma grande frustração. Porque você nunca alcança, são metas que você vai colocando de maneiras infinitas, condicionando a sua felicidade, né? E você nunca alcança porque sempre tem uma meta posterior. Não significa que ter meta seja ruim. Eu sou favorável que nós tenhamos metas. Eu acho que é importante você sentir o gostinho de alcançar uma meta, até o Yuri comercial falando, sabe? Eu acho que é importante ter isso. Mas essas metas não devem estar amarradas à sua condição de felicidade. Tá? Então, aí eu gostaria só de finalizar a pergunta que a Ale me fez, eu tento tomar todos esses cuidados, praticar alguns momentos de silêncio, estabelecer um horário onde eu consiga ser amplamente produtivo dentro do meu horário de trabalho, mas isso não faz com que eu, em alguns momentos, não me perca, porque tem momentos que eu me perco. E quando a gente conversa sobre felicidade, sobre psicologia positiva, a gente precisa entender que isso também é ser humano, né? Ser humano, a gente também passa por esses momentos, né, de alto e baixo, de desequilíbrio, né? Eu já fui uma vez confrontado sobre essa palavra equilíbrio. Inclusive, Ale, nós estávamos na mesma turma, mas talvez você não se recorde disso, quando falávamos sobre equilíbrio na vida, uma das nossas professoras falou, cara, isso é bem difícil vocês traçarem essa palavra de vida equilibrada, porque a vida é um alto e baixo o tempo todo. Então, assim, a gente busca, mas em alguns momentos isso oscila, cabe a gente saber lidar com esses momentos de altos e baixos. É muito interessante isso aqui que vocês, né, falaram. E é o que é uma das coisas que eu venho percebendo ao longo do tempo, e nesse período, essa experiência, né, que eu estou apoiando pessoas, acolhendo pessoas, desenvolvendo pessoas. Por quê? É muito mais comum, menos difícil olhar para o outro do que olhar para a gente. E tomar essa decisão de olharmos para a gente e nos conhecermos, eu brinco que eu adoro um espelho. Ó, aqui no meu escritório eu tenho um espelho. Vocês estão vendo? É um símbolo. A partir do momento que você pegue um espelho, o que você vê? A sua imagem. O que você está vendo é exatamente aquilo que você está pensando, sentindo, agindo, falando. O difícil realmente é saber lidar. Lidar com os improvisos, os desafios da vida. É difícil a gente lidar com a gente mesmo. Porque, como o Yuri falou, essa não é a minha vida real. É difícil a gente entender o que é expectativa e o que é realidade, diante do meu ponto de vista. Então, a questão saúde mental, vamos, a partir de hoje, quem está aqui e quem vai assistir logo mais, entenda,
não é ausência de doença. E não se sinta o super-herói ou a Mulher Maravilha, ao invés de bater no peito e falar assim, isso não acontece comigo. Porque quanto mais a gente nega, mais a gente atrai aquilo que a gente está falando. E por que negar? Se eu quero a compreensão do outro, se eu quero o entendimento do outro, eu tenho que partir de onde? Do meu entendimento, da minha visão, do meu autoconhecimento. É por isso, Yuri, eu também sou super fã a favor de psicólogo. Eu amo psicólogo. Por favor, né? Por favor. Eu falo que é a minha atividade de luxo, porque eu largo tudo para estar no psicólogo. Porque é quem está ali que tem total habilidade, conhecimento de nos acolher, de entender a gente na essência. E o que você falou, sensacional também, estar no vazio. Aprender a calar, a silenciar. Gente, faz um bem que, assim, eu falo que estar é importante, darmos silêncio ao barulho que está dentro da gente. Porque o silenciar não é deixar de falar. O silenciar é deixar de pensar, de sentir, de agir. Porque às vezes a pessoa ela fica calada, mas ela fala com o olho, ela fala com o coração. E o quão ruim é isso também, essa atitude. Ale, a gente já... Pode falar. Até dentro dessa fala, né? Quando nós iniciamos um processo de contato com o silêncio, isso não se dá de uma maneira rápida, até para quem está nos assistindo, né? Quando você começa a praticar meditação, é um processo. Até que você consiga realmente os seus primeiros contatos com a meditação, isso demora um pouco, né? Porque quando você decide o silêncio, a sua cabeça, a sua mente, ela é invadida de pensamentos. E você vai treinando, vai se treinando naquele contexto até conseguir ter este momento de ligação com esse silêncio, de restauração. Isso é um processo, né? Isso não acontece de imediato. Eu li um comentário de uma das nossas colegas aqui, eu até tentei voltar, mas é difícil aqui, porque a gente tenta voltar aqui, mas às vezes o dedo pega uma parte maior, tem medo de sair da live. Mas uma das colegas colocou algo que é difícil, né? Dar esse passo, né? Equilibrar esses pratinhos, saber lidar. Me lembrei, saber lidar é algo que não é fácil, é um grande desafio, eu concordo, mas algo que eu venho falando com os meus amigos, com meus alunos, com os meus colegas de trabalho, é que a gente precisa, por mais que a gente entenda que esse monstro de dar o primeiro passo é grande, ele precisa acontecer. E esse primeiro passo, ele é duro de se tomar. Esse primeiro movimento, a gente começou falando aqui sobre terapias, né? Até quando a gente vai fazer a nossa primeira sessão de terapia, é difícil. Né? Quando você pensa, eu entendi que eu preciso de fazer uma terapia, mas as pessoas têm uma dificuldade de marcar a primeira sessão, porque às vezes eu percebo isso, tá? Aí a Cíntia, que é profissional da área, vai conseguir me dizer isso com mais propriedade, mas assim, a pessoa pensa que ela vai marcar, ela deixa para a próxima semana, ela acha que ela melhorou, não precisa mais, porque ela entende que ela só precisava porque ela estava doida, que a Lê falou, né? Que condiciona essas situações. Mas dar este primeiro passo, eu acho que a mensagem maior que hoje eu tenho tentado levar para as pessoas esse primeiro passo, ele tem que acontecer, ainda que isso gere uma dor inicial. Ele é importantíssimo. Quando você abriu essa live falando sobre janeiro, que janeiro foi escolhido um mês porque quando o ano vira, as pessoas costumam fazer vários planos. Eis aqui uma pessoa que eu nunca entendi essa virada de ano, sabe? Eu sempre fui treinado que a minha virada de ano acontecia no dia do meu aniversário. Sempre. Então, assim, no dia do meu aniversário, eu estava celebrando Réveillon. No dia do meu aniversário, eu estava celebrando Réveillon.
E aí, quando eu vou olhando para aquele ano, eu olho para o meu último ano, né? Como foi o meu último ano? Então, esse planejamento, essa expectativa que é gerada, eu não sou uma pessoa tanto de planos, eu não sou aquela pessoa que coloca no papel, em 2022 eu quero chegar no final do ano fazendo tal coisa. Mas eu sim, eu faço algumas, eu tenho as minhas expectativas para que isso aconteça, mas eu não tenho muito essa questão de janeiro, um ano começando, eu tenho mais nesse viés de ciclo, né? Teve a virada, eu tenho uma nova idade, porque a gente, à medida que a idade vai passando, a gente começa a ter um sentimento engraçado. Quando eu tinha 20, eu olhava para quem tinha 30 e achava que a pessoa era super velha, né? Quando eu tinha 25, eu olhava para quem tinha 35 e a pessoa era super velha. Quando você chega nessa idade, você fala, gente, é Super tudo uma nova. super nova, super essencial tudo que eu passei até aqui, né? Isso formou o que eu sou hoje e você vai aprendendo a equilibrar esses pratinhos. Então, essa colega que colocou, é difícil saber lidar, mas é mais difícil saber lidar. Eu não me recordo o nome da colega aqui agora, se ela ainda estiver acompanhando, se ela puder só se posicionar aí novamente. Dê o primeiro passo, ainda que ele seja duro, para esses projetos, para esses planos, para mudar algo na sua carreira, para transitar entre um tema que você queira conhecer, dê o primeiro passo, porque às vezes a gente passa muito tempo planejando, sonhando, vendo as outras pessoas conquistarem, a gente fica na inércia. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Eu vou pegar, Yuri, essa fala sua e quero me perguntar para a Cíntia a opinião dela. O Yuri, ele trouxe uma questão, Cíntia, das pessoas, né, das organizações, elas trabalharem, os funcionários que se mantiveram nas organizações, eles foram sobrecarregados de tarefas, o horário de trabalho que antes era de 8 a 6 ficou de 6 a 6, né, quase que 24 horas, e as pessoas não conseguem dizer não, porque se eu disser não, eu vou ser mandada embora, e aquela coisa de WhatsApp o tempo todo ligando, e a pessoa acha que tem que mandar responder ali naquela hora, enfim, uma bola de neve gigantesca que também ajudou a adoecer as pessoas, a saúde mental dessas pessoas está muito confuso. A Amanda está dizendo que o meu som está baixo. Vocês estão achando que o meu som está baixo? Para mim Às tá vezes é ok. o seu microfone, Amanda. Verifica para mim. Então, Cíntia, como você, como psicólogo, a pessoa que chega para você nesse explosão de sentimento, de angústia, de tristeza, como você e que quer dar esse primeiro passo, que a gente sabe o quanto é difícil dar o primeiro passo, você, da sua experiência, você teve que dar alguns primeiros passos, e eu acho que até a gente morrer, a gente vai ter oportunidade de dar o primeiro passo, né? Como você vê isso e como você pode ajudar as pessoas neste momento tão desafiador que estamos passando profissionalmente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, que tem tanta coisa mudando, o mundo ele está muito volátil, a gente É. não acorda de um jeito e deita do outro. O que você pode dizer para a gente em relação a isso? Eu acho que tem várias coisas para a gente pensar. Não é simplista, né? Não é 1 mais 1 igual a 2, óbvio que não. Existem vários fatores. Você colocou um desses, porque você pensa, às vezes é uma pessoa ali que sustenta a casa e viu vários colegas serem desempregados e precisa daquele dinheiro também para sustentar o filho, os esposos, enfim, o contexto ali da sua casa. E aí, tem a parte da organização também, que de certa forma pode se aproveitar desse contexto, que eu tinha 2 colaboradores, hoje eu tenho um fazendo o serviço de 2, fazendo o serviço de 3, ou seja, a pessoa está dando conta, a gente coloca um pouco mais, né? Está dando conta. Mas isso não é sustentável a longo prazo. Vamos pensar nas organizações mesmo. Se eu tiver trabalhadores que estão ali comigo, ou eu enquanto líder, trabalhadores que estão comigo e
trabalho excessivo. As pessoas estão dando conta, mas até quando que elas vão dar conta? Que elas vão dar conta? Isso tem um limite. E aí chega o estresse, afastamentos, ou seja, tem um preço, não é? Tudo que a gente faz tem consequências, tem um preço. E organizações também, algumas organizações já começaram a perceber isso, essa relação entre bem-estar, bem-estar emocional, bem-estar nesse contexto maior, muito além da ginástica laboral, para a gente pensar em práticas efetivas, porque trabalhadores felizes produzem mais. E há várias pesquisas mostrando isso. E são pesquisas feitas em Marte? Não. São pesquisas feitas com pessoas reais. Ou seja, se as organizações, se os líderes negligenciam isso, eles estão dando um tiro no próprio pé. Ah, não, ok, a pessoa ficou doente, eu demito, contrato outra. Ok, mas tudo isso, se a gente pegar matematicamente, tem um custo envolvido também. Então, pensando do lado da organização, pensando do lado da pessoa, existem vários contextos, né, como eu bem coloquei aí. Mas a gente pode pensar que essa pessoa às vezes está olhando também para aquele contexto dela como a única saída. E será que aquilo é a minha vida? Não. Sua vida é maior do que o trabalho, maior do que aquela organização. E a gente foi educado, de certa forma, né, a ser assim, ao trabalho ocupar um lugar muito importante na nossa vida. E claro, não estou negligenciando isso não. O trabalho realmente ocupa um lugar muito significativo na vida de todo mundo. Só que o trabalho não é a sua vida. Né? Existem outras coisas, existem outros pratinhos, né, Yuri? Então, às Exatamente. vezes, em função dessa sobrecarga do trabalho, o que você está abrindo mão? Às vezes abrindo mão do convívio com a sua família, que você prioriza tanto, que você gosta tanto. Às vezes de um passeio que você gostaria de fazer, mas que você está lá. Ou até você vai para o passeio, mas está lá, né, com o computador, com o celular, respondendo mensagem o tempo todo. E, na verdade, a gente precisa desse limite. A gente precisa desse limite. E aí, as nossas atividades em casa também, home office, permitiu um pouco isso, né? A linha que já era meio tênue, mas ela era estipulada. Entrei no trabalho, saí do trabalho, entrei e saí. Marcada por esse contexto físico, né, geográfico, se perdeu muito. Se perdeu. Então as pessoas acabaram trabalhando muito mais, porque tinham que mostrar produtividade também, confundir vida pessoal com vida profissional. E aí essa questão da atenção plena, tanto que é importante a gente estar inteiro. As pessoas às vezes estão ali brincando com o filho, brincando com o cachorrinho, mas com o celular aqui, ó, respondendo mensagem de grupo de empresa. Ou seja, não está presente na brincadeira e não está presente totalmente ali também nessa resposta. Então, até isso que o Yuri falou, no meu tempo que eu decidi me dedicar ao meu trabalho, que eu esteja inteiro, que eu faça o meu melhor, que eu, né, dê tudo que eu possa dar de melhor que eu tenho mesmo, naquele contexto. Porque nos outros pratinhos, eu preciso também dar o meu melhor em cada contexto que eu tiver. Porque se a gente ficar também achando que é a Mulher Maravilha, que consegue fazer tudo, isso é um grande engano, um grande engano. E que leva as pessoas realmente a sofrerem, porque quando elas veem que não dão conta, elas se frustram. Mas como que o fulano dá conta e eu não dou? E não é bem assim, né? Você disse uma coisa, a Mulher Maravilha. A mulher, ela já tinha, a mulher em geral, já tinha vários papéis, né? Ela tem vários papéis. E cada dia a cobrança está ainda maior. Com esse home office, é uma loucura. Quantas pessoas devem ter batido no seu consultório virtual, né? Que você deve estar atendendo virtualmente também, para falar, eu não dou conta. E quantas pessoas não conseguem dizer, eu não estou dando conta?
As O pessoas às quanto é vezes falam assim, sofrido. eu quero dar conta. Eu quero dar conta. Como eu faço para dar conta? Né? E aí? O querer já é eu vejo que já é um passo, que a pessoa ela já conseguiu identificar. Mas o querer e eu fazer, aí é um outro passo, Ô, né? Alessandro, eu queria só entender um contexto aqui do que a Cíntia falou. Foi o meu entendimento, eu queria certificar o entendimento. Cíntia, é só porque a Alessandra, você trouxe a frase do que as pessoas chegam para você e dizem, eu quero dar conta. A Alessandra completou, que é um passo, né? Um passo você querer e do querer pode surgir uma atitude. Eu gostei da leitura que a Alessandra fez, porém eu entendi de uma outra maneira quando a pessoa bate no seu consultório e diz eu quero dar conta, é também um grito de sofrimento. Eu quero dar conta, mas assim, eu quero dar conta, mas eu não consigo dar conta. E ao mesmo tempo, ela também entra no consultório para ela entender que você não precisa dar conta, porque não é assim também. Essa foi a minha leitura, tá? É porque eu vi dois entendimentos aqui, o da Alessandra, e os dois estão corretos. Mas eu queria entender no seu contexto, as pessoas batem ao seu consultório dizendo eu quero dar conta. Em sua maioria, elas realmente precisam de uma reorganização das dinâmicas e elas vão dar conta. Ou elas dizem eu quero dar conta por medo do desemprego, por medo de pela comparação com as outras pessoas, porque para ela todo mundo dá conta, só ela que não dá. Conta pra gente sobre isso. O Ótima eu quero dar. observação, viu? É, é, eu quero dar conta. A leitura que eu faço quando falam isso, né, ou então deixam entender, é de que já é uma frustração em si. Não é um não dar conta de que, pelo desânimo, por uma depressão, não é por causa disso, né? Que eu não estou fazendo nada e quero dar conta das coisas, não. Mas assim, é como se eu me balizasse em super tarefas, em super rotinas, em super expectativas, e eu quero dar conta daquilo. E aí, para mim, já é uma frustração, sabe? Antes da gente começar o processo. Antes da pessoa entender um pouco isso. Então, eu acho que a gente tem que fazer um processo inverso. Mas por que você tem que dar conta? O que te faz querer dar conta? Uhum. Será que você tem que dar conta de tudo? Aí, né, o papel da mulher, eu tenho que dar conta da casa, do filho, tá sempre arrumada, depilada, maquiada, com a unha feita. De onde você tirou isso? Ou seja, eu acho que é desconstruir também que a gente não dá conta. Quantas vezes eu, Cíntia, trabalhei com a minha casa cheia de papel picado no chão, porque a minha menininha, ela adora cortar papel. Aí ela pega os papéis, eu falo assim, então corta o papel. Porque ela fica quietinha, melhor do que ficar na frente de celular, enfim. Deixa ela cortando papel. E tô lá trabalhando. Quando eu olho para o lado, é um papel picado por toda a casa. Mas assim, a minha prioridade naquele momento é outra. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Mas esse não dar conta também é cercado por muitos tabus. A gente não pode falar das nossas fragilidades, porque isso pode parecer que eu não sou bom o suficiente. Se eu não der conta para o meu chefe, o que ele vai pensar de mim? Vai pensar que eu não sou bom o suficiente para a organização? Então eu preciso dar conta de tudo. Né? Então a gente acaba não mapeando também as nossas competências, as nossas fortalezas, né? As nossas forças, e a gente acha que vai ser igual, assim como a vida, né? A gente acha que sempre vai ser lá em cima, mas sabe quando essa linha reta acontece? Já viram aqueles aparelhos de hospital? Tudo, tudo, tudo. Ou seja, na morte, quando chega isso daqui, a nossa Morreu. vida é assim, morreu. A nossa vida é assim, tanto de alegrias e tristezas, como dei conta, não dei conta. E entender que tá tudo certo, não é? Então, assim, nessa nossa, se a gente não tiver nenhum quadro depressivo, né, alguma coisa que realmente deixa a pessoa mais apática,
eu acho que a gente tem que trabalhar para essa desconstrução mesmo, sabe? Para essa tranquilidade, para essa reflexão, da gente entender o que realmente é importante para mim naquele contexto, naquele momento. O que eu estou priorizando naquela tarde, naquela noite, não é? E é isso. E a desconstrução que você trouxe, Cíntia, eu dei o exemplo de mulher, né? Porque a mulher ela sofre uma pressão muito grande e que muitas das vezes a saúde mental da mulher ela fica muito comprometida, mesmo sem ela tomar nota que ela está comprometida. Esse desconstruir do homem, do papel do homem, do papel do marido, do papel do pai, do papel de, né, os papéis que o homem exerce na empresa, em casa, nos seus relacionamentos. Então, para a gente construir uma qualidade de vida, uma felicidade plena, ter bem-estar, também é fundamental que a gente desconstrua, que a gente refaça, tanto no ano novo, na virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro, ou quando no aniversário, assim como o Yuri faz, independente dos seus critérios. O que eu acho interessante é que você faça alguma coisa por você. Pare. A Michele disse aqui assim, eu entendo que é pedir ajuda em saber dividir o tudo que se tem que fazer. Eu entendi a pergunta dela aqui, assim, pedir ajuda para dividir as atividades que se tem que fazer, né? Então, assim, a sociedade, ela nos cobra muito. E o que a gente já falou aqui antes, nós não temos que ser igual a ninguém. A nossa vida real é dentro do nosso dia a dia, né? Quantos de nós, profissionais aqui, que às vezes desliza, se sente mal, se sente angustiado por uma coisa ou outra, você com seus desafios com seus filhos, eu com o meu, eu comigo mesma, principalmente, eu posso assumir que eu estou mal comigo? Por que eu não posso? A felicidade é, inclusive, a gente entender que faz parte a gente ficar triste, que faz parte a gente ter raiva, que faz parte a gente ter ódio, a gente ter nojo, a gente não querer mais falar daquele momento. Isso faz parte da felicidade. Ter uma saúde mental equilibrada, em fluxo, eu não gosto muito do equilíbrio, eu gosto do fluxo. Porque é justamente isso, né? Hora a gente está lá em cima, hora a gente está lá embaixo, que se a gente equilibra, alguma coisa está errada, né? A gente vai precisar de fazer uma massagem cardíaca aqui. Então, e a gente não quer isso, né? O quão é importante essa desconstrução. E olha que curioso, né, Ale? Nós também falamos sobre essa desconstrução hoje ao longo do dia. Né, o quão importante é a gente se permitir o contato com a desconstrução. E quando a gente traz esse viés, inclusive, de diversidade, que é o que o Instituto traz, o que a gente tem tentado convergir com essas nossas falas de Janeiro Branco, felicidade, saúde mental e diversidade, a gente também consegue ter um olhar um pouco diferente para esse contexto de reconstrução. A diversidade, por exemplo, muitas pessoas levantam essa bandeira como um propósito delas. Eu tenho um propósito em promover a diversidade. Isso, em alguns estudos que eu fiz, acaba sendo muito lúdico, muito mais bonito do que prático. Eu tenho um propósito. Não, está muito mais no lúdico. Por quê? Porque a gente precisa ter uma meta com a inclusão na diversidade. Aí volta naquela frase de meta que a gente estava falando lá atrás. Essa inclusão na diversidade, ela só acontece quando a gente entender que nós precisamos desconstruir, que era a nossa fala anterior a esse momento aqui. Por quê? Nós somos educados em uma estrutura do que é certo, do que é errado, do que é normal, do que é diferente, do que eu tenho que ser e do que eu não tenho que ser. E isso permeia todo o nosso papo
daqui que a gente trouxe dos vários contextos diferentes. A gente precisa desconstruir. E quando eu falo a gente, eu me incluo nisso. A Alessandra se inclui nisso, a Cíntia se inclui nisso. Né? Há uma necessidade de desconstrução, de entender que a diversidade ela vem justamente para temperar, para gerar esse contexto onde as pessoas elas são diferentes e elas se complementam, elas se divergem para se completarem. Um exemplo clássico que nós temos aqui, Cíntia, é eu com a Alessandra, por exemplo. A Alessandra e eu fomos colegas de pós durante um ano e meio, 2 anos, e a gente teve milhares de divergências. Milhares de divergências. Todas as divergências que a Alessandra e eu tivemos foram extremamente construtivas. Olha como isso é interessante, porque a gente divergia nos pensamentos, mas a gente sempre se permitiu desconstruir para entender o contexto e construir alguma coisa nova daquele momento divergente. Então, não era um momento, a divergência ela é bem diferente de um atrito ou de um conflito, na minha opinião. Os pensamentos diferentes eles têm que se colocar à prova para reconstruir uma ideia, um pensamento. E aí, quando eu trouxe aqui para a gente nessa discussão sobre o silêncio, sobre a cura que existe no silêncio, as pessoas que têm essa dificuldade de conseguir dar conta, né? As pessoas que chegam às vezes no seu consultório, eu quero dar conta, como que eu faço para dar conta? A meditação me ajudou profundamente a praticar esses momentos de desconstrução, de repensar alguns conceitos que eu fui treinado ao longo da vida, porque nós somos treinados a uma série de coisas, e fazer esse trabalho de desconstrução é complexo, não é fácil, porque nós temos matrizes nossas aqui, nós temos uma estrutura de treinamento que foi falada para a gente que era certo ou que era errado. E no silêncio eu consegui colocar essas barreiras, né, essas caixinhas. Olha, agora se eu estou aqui com a Alessandra e com a Cíntia, eu estou conectado com elas. O meu momento é para participar dessa roda, onde eu estou trocando conhecimento com 3 pessoas aqui no online, mas com várias outras pessoas que estão aqui nos assistindo. Eu estou aqui, né? Porque senão, às vezes em que a Alessandra e eu combinamos algum projeto, a gente tem a tranquilidade para falar, olha, eu não vou conseguir participar porque eu não estarei entregue nesse projeto, eu estou com a cabeça em outro lugar, porque você vai aprendendo que aquilo que você se dispõe a fazer, você tem que dedicar a sua energia para aquele momento presente. Então, Ale, eu só queria fazer esse push com esse cenário da diversidade, que é um trabalho de desconstrução. Eu acho que muito do que a Cíntia trouxe aqui passa por esse tema de desconstrução, que a gente precisa, assim, entender que nós fomos condicionados a padrões, nós todos, @mundo, fomos condicionados a padrões, né? A padrões religiosos, a padrões de certo ou errado, a padrões... E a gente precisa se colocar à prova para repensar esses contextos e se permitir o contato com eles. Porque tem hora que o que a gente fala não é o que a gente realmente tem na cabeça. Então, a fala precisa conversar com aquilo que eu estou pensando e agindo. E finalizando aqui, porque eu sei que talvez a gente nem tenha tantos minutos mais, né? Talvez a gente já esteja chegando ao fim aqui. Eu ainda tenho um pensamento que todas as vezes que eu falo sobre meditação e eu falo sobre silêncio, eu acho que as pessoas imaginam sempre que nós estejamos em posição de lótus, com as pernas cruzadas, mãozinha, né, fazendo símbolo, e ali meditando. Eu acho que a gente consegue encontrar momentos de meditação em vários momentos da vida da gente. Encontra momentos de silêncio. Eu acho que a meditação é você conseguir se concentrar naquilo, no momento presente. Ali você está num tipo de meditação. A música, para mim, por exemplo, é um meio que eu consigo meditar. Eu presto atenção na letra, eu medito, eu imagino, eu consigo sair daquele contexto, acalmar e voltar para um centro de novo de atuação e de conexão com o tempo presente. Então, assim, eu queria deixar essa dica para todos que estão nos assistindo em relação à meditação, né, para reconstruírem essa ideia
de não acharem que meditar é sentar no meio de um bosque vazio, e não é só isso, No né? Eu alto acho da que tem colina, né? no alto, no alto da colina, não é? Acho que vale a pena pensarmos muito a respeito. E vale, essa conversa aqui duraria muito, porque nós somos todas pessoas que gostamos muito de conversar, né? Mas vale essa reflexão, esse pensamento num modelo um pouco diferente do que a gente pode fazer. E eu queria, eu não sei se vai dar tempo, Ale, eu estou um pouco preocupado com o tempo, tá? Mas assim, eu queria perguntar para a Cíntia, eu queria fazer uma pergunta para a Cíntia também, em relação a esses mesmos casos que você acompanha de perto, apoia aí as pessoas. Eu queria muito que você contasse para a gente a respeito do impacto da rede social, porque recentemente eu participei de uma pesquisa, inclusive foi de uma ex-professora nossa, acho que a Ale participou também, que falava sobre o impacto da rede social na saúde mental das pessoas, dadas essas projeções, porque as pessoas nos acompanham, nos mesmo, nós, eu, você, Cíntia, Alessandra, e fazem projeções a respeito das nossas vidas. E eu queria entender de você, eu imagino que também no seu consultório você deve receber muitas situações assim, que a pessoa pensa que a vida dela não tá boa porque as redes sociais de todo mundo tá maravilhosa e a dela não está. Então isso deve acontecer muito também, né, Cíntia? Sim, recentemente eu recebi um paciente que ele me falou assim, eu nem queria saber como é que ele chegou até mim e tal. Ele falou assim, não, eu já te conheço, porque eu vejo o seu Instagram e vejo todos os seus vídeos no YouTube. Eu já te conheço, você faz parte da minha família já. Eu, nossa! Ou seja, é como se a rede social fosse a minha vida mesmo, né? E claro, eu sou muito além disso. Ou então, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, Cintia, mas você fica braba? Ô, gente, claro que eu fico, mas é porque é essa imagem, né, que as redes sociais passam, assim como eu passo imagem, todos nós passamos imagens, e às vezes as pessoas criam expectativas referentes a essa imagem que ela criou na mente dela, e, né, e projeta pra gente. Recentemente, eu não tive acesso a essa pesquisa, acho que só participaram, não tem resultados ainda não, né? Não, Não, o resultado dele, pelo Tá. menos, ele não foi divulgado ainda. foi. Recentemente eu li uma pesquisa falando sobre isso, de como que as redes sociais elas são tão importantes para nos aproximar. Eu falei com vocês que hoje eu estou morando em Uberaba, tem outras pessoas que moram em outros cantos do Brasil, em outros cantos do mundo, e olha como é que é interessante, a gente aproxima tanto as pessoas. Nesse momento de pandemia, o quanto que foi importante as redes sociais para a gente manter contato com as pessoas que a gente gosta, para saber notícias das pessoas que a gente gosta, dos nossos amigos, ou das pessoas que a gente não vê há muito tempo, mas que a gente, né, tem uma certa admiração, enfim. Mas, ao mesmo tempo, além das nossas horas, às vezes, dedicadas às redes sociais, essa pesquisa que eu li falou que quando você está nas redes sociais apenas como um consumidor de conteúdo, que você tende a se frustrar muito mais do que quando você está ali interagindo. As redes sociais, como o próprio nome diz, é rede, ou seja, conexões. Então, por mais que de repente eu não converse sempre com a Alessandra, mas eu comento num post dela, eu falo, e aí, como é que você tá? Muito Tem uma legal, é troca muito ali, legal. tem uma troca. Mas é diferente do que só ficar ali passando de gente, às vezes, que eu nem conheço presencialmente. Claro, tem muitas pessoas que a gente segue ou Sim. que nos seguem que a gente não conhece presencialmente, mas que a gente admira. E não tem nada de errado com isso. Mas o errado, né, apontado pela pesquisa, que não é saudável a gente só ficar nessa vitrine. Então, à medida do possível que a gente interaja realmente com as pessoas. Isso que você disse, Cíntia, que ficar vendo informação, conhecimento e informação, elas são duas coisas distintas, né? E relacionamento é mais ainda. Então, se você está numa rede, o que que se entende? Você quer ampliar, você quer trazer conexões virtuais, mas reais. Eu É, curto, eu compartilho, eu comento,
Porque se eu comento, eu tenho a oportunidade daquela pessoa que fez a postagem entender a minha visão, aquilo que o Yuri ele disse antes. A gente divergia em vários pontos. Então, eu só sabia que eu estava sendo divergente com ele e ele comigo porque a gente se relacionava. Uhum. Agora, se eu só escutava e não falava nada, como hoje acontece, né? E às Muitas vezes essa pessoas ficam vitrine, ali. a gente está ali, muitas pessoas às vezes estão ali para criticar, para ver os pontos negativos, né? Nossa, olha ali como é que engordou, como é que tá velha, que roupa ridícula. Ô, gente, isso não acrescenta nada. Muito pelo contrário, você está criando hábitos na sua mente de coisas não positivas, não é? De fofoca, de ambientes realmente negativos. E isso, gente, não acrescenta. E isso você torna um hábito na sua vida que você estende para outros contextos. E não tem nada a ver com felicidade, vai num caminho oposto. Oposto. E outra coisa, você vai cada dia mais adoecendo a sua saúde mental. Sim. E se você adoece o seu mental, o seu físico, ele responde, né? Porque o nosso corpo ele dá sinais o tempo inteiro. Então, o quão eu estou atento aos sinais que o meu corpo está me dando. Uhum. O quão eu me conheço para saber, opa, aconteceu isso, porque qual foi o gatilho que eu ativei para que o meu corpo respondesse. Olha, como o Yuri falou, a gente poderia ficar aqui horas e eu adoraria, isso seria um prazer, mas, né, temos compromissos na nossa vida real, fora das telinhas. Cíntia, eu gostaria que você me falasse, comentasse uma frase que está sendo muito falada na campanha do Janeiro Branco, você como profissional da área, competente, educadora que você é, envolvida, comprometida, dentre tantas outras qualidades aqui, né, que eu poderia falar para você. Quem cuida da mente, cuida da vida. Fala um pouco para gente disso, porque às vezes o cuidar da minha vida é eu malhar, eu ter um corpo sarado, é eu viajar, eu trabalhar muito, eu ter a minha conta bancária lá no alto. Mas e aí? Eu estou cuidando da minha mente? Me fala isso. O que você entende sobre essa frase? Quem cuida da mente, cuida da vida. Isso. Eu acho que tem a ver com o papo que a gente começou lá no início, né? Sobre o Janeiro Branco mesmo, que no meu entendimento é muito significativo ser eleito o mês de janeiro. Porque é um começo, né? Um recomeço, é um quebras de ciclo, iniciando novos ciclos. Então, janeiro branco, para a gente cuidar da nossa mente, que é realmente esse pilar. A partir da nossa saúde mental, a gente pode ter outras coisas. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas dinheiro, né, traz felicidade e tudo mais. Na verdade, o dinheiro até pode nos trazer um certo conforto de acesso a alguns serviços, nos bancar em luxos que a gente quer, enfim. Só que a felicidade é muito além disso. Às vezes é o sorriso do seu filho, é você caminhar um dia no parque, sentir a brisa, né? Semana passada eu estava na praia, olha que delícia, você sentar na areia, escutar o barulhinho do mar. Mas tem gente, como nublou, né? Fez vários dias nublados, podia ter gente que estava reclamando daqueles dias nublados. Ou seja, é aceitar coisas que eu não controlo e fazer dentro daquilo que eu controlo, fazer o meu melhor. Então, cuida da vida porque é a nossa base de tudo. Se eu estou bem, se eu estou serena, se eu estou tranquila para tomar as minhas decisões, para estabelecer as minhas metas, para falar os sims que eu quero, para falar os nãos também que eu quero, a gente passa a ter escolhas mais saudáveis. A gente passa a ter as rédeas, o controle da nossa vida. E não que os outros, né? Que os outros, assim, pode ser, às vezes, um estresse, o burnout, enfim, o ranzinza do dia a dia, mas que isso não me controle. Que eu posso ter o contentamento, apesar de todas as dificuldades que são colocadas aí no dia a dia. Eu posso ser
contente, mesmo com as tristezas, mesmo com as dificuldades, com os desafios que se fazem. Então isso a gente tem a partir da nossa saúde emocional. Sem essa saúde emocional, tanto é que quando a gente está doente mentalmente, abre portas gigantes, portões, para diversas outras saúdes físicas. Isso não é à toa, nosso corpo todo é interligado. Mas como que a nossa mente é poderosa, de como que a gente precisa cuidar dela com muito carinho, né? Gente, olha, eu vou ler alguns recadinhos. A Glaucia, ela está dizendo, que delícia ouvir, mas os seus convidados. Vale a pena mais uma live, várias outras lives, Glaucia. A Macedo, ela está dizendo aqui, parabéns. Ela falou, a Andressa disse, que delícia de papo. A Macedo disse de novo, amei a live. E ela colocou uma fala aqui antes, interessante. Ela falou que viramos a sua fã, viu, Yuri? Ela te amou. Bem bacana. E ela disse assim, se todos pensam igual, alguém está pensando por todos. É verdade. Forte, né? Forte. E eu sou um todo? Ou eu sou um único? Né? Então, se eu sou única, se eu sou Alessandra, eu aceito a minha diversidade. Eu aceito a diversidade do outro. E assim, eu me sinto incluída para incluir o outro. Essa é uma sociedade sadia, mentalmente sadia, espiritualmente sadia, socialmente sadia. Eu quero agradecer muito, a Sandra, ela está dizendo aqui, sempre é muito bom ouvir vocês, sempre muito produtivo. Divergir, escutar, entender o outro faz parte, com toda certeza, com toda certeza. Para você que chegou aqui pela primeira vez ou ainda vai chegar, faça parte do nosso movimento, siga a Cíntia, siga o Yuri. O Yuri, ele fomenta mais no LinkedIn questões profissionais, né? O Instagram dele é apenas um hobby, é apenas uma diversão. A Cíntia, ela tem um canal belíssimo no YouTube, ela fomenta aqui no Instagram. Eu também tenho um canal no YouTube, Vencer Diversidade. Vai ser um prazer ter vocês lá. E, por favor, comentem, compartilhem, multiplica esse papo e se cuidem, porque a gente está nos cuidando, está aqui dividindo e a gente quer ter saúde, que a única coisa que a gente tem é a nossa saúde. Com certeza. Com saúde a gente pode tudo o que a gente quiser. Agradeço imensamente vocês, de coração, assim, recebam o meu abraço apertado de estreia dessa roda de conversa. A gente poderia ficar aqui falando e falando e falando, vamos ter outras oportunidades, sim. Um ótimo ano para vocês, prosperidade, paz, Amém. Alegria, Obrigado. Saúde, construções e muitas desconstruções. Maria, você chegou no final, mas não se preocupe, a live vai ficar gravada e daqui a pouquinho ela já vai estar lá no meu YouTube. Será um prazer. Queria te agradecer mais uma vez, esse reencontro foi maravilhoso. Cíntia, eu estou muito feliz em te ver. Quero te agradecer mais uma vez, né, grandes conhecimentos aí, grandes experiências que você compartilhou conosco. Isso aqui, esse encontro, ele é fruto de uma conexão muito positiva. Façam conexões, estejam junto das pessoas, tenham boas alianças, que eu acho que isso é a base de tudo. Eu acho que a felicidade, ela permeia as nossas relações. A gente precisa estar próximo das pessoas, a gente tem que estar junto das pessoas, a gente tem que fazer esses projetos acontecerem. Ale, você faz isso muito bem, você está de parabéns, eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, tá?
Amém. Isso mesmo, obrigada, viu? Mais uma vez, gratidão a todos vocês pela lembrança, viu? Fiquei muito feliz com esse momento mesmo. Gente, beijo. Ótima Beijo, noite pra vocês. boa noite. Beijo, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.